às vezes falta ao nosso coração gozo, paz, alegria, e não é porque nós não temos um Deus para recorrer. Na verdade, Ele é um amigo fiel, disposto a atender às nossas orações. Jesus disse certa vez para os seus discípulos: já não vos chamo servos, porque o servo não conhece a vontade do seu Senhor. Eu tenho vos chamado amigos. Portanto, nós temos o privilégio de sermos amigos de Jesus, e Ele é aquele amigo com quem nós podemos contar o tempo todo. Às vezes os nossos amigos não estão tão dispostos, ou às vezes, mesmo com interesse, não têm condições de atenderem quando nós precisamos. Às vezes a gente manda uma mensagem e eles nem recebem, né? Porque o celular pode estar desligado, fora de área, ou seja lá o que for, descarregado. Mas com Jesus nós temos acesso direto. Ele está sempre disposto a nos ouvir. Nós é que precisamos clamar a Ele. E aí a canção diz: vai com fé teu mal expor. Então tudo que nós passamos, nós podemos confiar que temos um Deus disposto a nos ouvir. Amém, meus irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, a partir do verso 5. Essa mensagem faz parte da nossa série de exposições da carta de Paulo aos Coríntios, iniciada em junho de 2023. Portanto, nós já estamos caminhando aí para o finalzinho, visto que este é o último capítulo, talvez mais 2 ou 3 mensagens e nós estaremos encerrando. E por ser a parte final, geralmente é comum que os apóstolos fizessem recomendações finais, curtas, mas importantes, e de questões práticas e objetivas. E às vezes a gente fica pensando, como é que a gente pode tirar, né, alguma lição de coisas desse tipo. E nós vamos tentar exatamente isso, extrair lições dessas recomendações finais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, a partir do verso 5. Diz assim a Escritura: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te louvamos porque toda a Escritura é inspirada, e mesmo os textos mais práticos, mais simples, com informações geográficas, históricas, às vezes eles passam despercebidos a nós, mas são a tua palavra. E nós te pedimos que por meio destas passagens, o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado pelo privilégio que temos de ler a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela graça de podermos fazer isso em liberdade. Nós te louvamos por essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós sabemos e conhecemos bem aquela palavra de Provérbios que diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor.
E planejar montar um programa, uma estratégia, um modus de operação para alcançar um determinado objetivo. E quando nós conseguimos fazer um bom planejamento, nós percebemos que conseguimos ser bem-sucedidos em muitas áreas da vida. Talvez, pelo menos para mim, né, por conta das pesquisas, os algoritmos mandam muita coisa referente à perda de peso. Eu não entendo por quê, né? Não sabia que celular também era balança, né? Mas talvez porque eu tenha pesquisado alguma coisa assim. E vendo algumas pessoas nesse processo, a gente percebe que para alcançar esse objetivo é muito mais do que simplesmente fazer uma dieta. Às vezes é necessário replanejar a vida, né? Se nós fôssemos pensar também num atleta, por exemplo, às vezes a batalha dele, a prova, né, o jogo, seja lá o que for, vai durar alguns poucos segundos, como uma corrida de 100 metros, por exemplo. Mas veja o tempo que aquele atleta se prepara para alcançar aquele objetivo. Ele precisa ter horário para dormir, ter horário para comer, ele precisa saber o que vai ingerir, ele precisa saber treinar, enfim, várias estratégias. Nós acompanhamos de alguma forma, né, as Olimpíadas, mesmo pelos telejornais, os resultados, e nós vimos pessoas que foram muito bem-sucedidas, mas vimos também atletas que se frustraram e coisas desse tipo. Assim é o esporte, né? Assim é o jogo, assim são as provas, às vezes se vai bem, às vezes não se vai. Mas uma coisa é certa, nenhum atleta chega para uma competição importante totalmente despreparado. Ele procura se planejar, procura se programar, e esse processo de preparação requer muita disciplina, requer muito interesse e requer muito planejamento, muito plano, muita montagem de estratégia. O apóstolo Paulo não era diferente de um atleta disciplinado, de um soldado bem arregimentado, que sabia o propósito para o qual Deus o chamou. Ele deveria pregar o evangelho, e o grande objetivo do apóstolo Paulo era chegar até Roma para anunciar o evangelho. E nesse sentido ele se assemelha ao Senhor Jesus, porque Jesus também queria ir, mas no caso para Jerusalém, onde sabia que seria morto. Paulo sabia também que seria morto, mas o grande anseio do apóstolo Paulo era chegar até Roma. Alguns acreditam até a região da Espanha. O apóstolo Paulo conseguiu chegar porque ele planejou, porque ele objetivou, porque ele se disciplinou para aquele alvo e foi fiel ao que Deus tinha proposto no seu coração. Mas, irmãos, talvez nós já tenhamos enfrentado situações em que, mesmo diante de um planejamento, de uma organização, de uma disciplina, a coisa caminhou para um outro lado que nós não contávamos. E às vezes nós nos frustramos quando os nossos planos não dão certo, quando aquilo que a gente projetou não foi alcançado, o alvo não foi atingido. É natural que a gente se frustre. O apóstolo Paulo também teria algumas frustrações na sua vida, inclusive ministerial, e inclusive com um objetivo nobre, porque se nós pensamos em alguém que quer pregar o evangelho e é impedido, e às vezes as escrituras nos dizem que o apóstolo Paulo foi impedido pelo próprio Espírito Santo. Então, às vezes a gente fica a pensar assim, mas Senhor, se é uma coisa tão boa, se é uma coisa tão importante, por que não aconteceu? Se é algo que é para a tua glória, se é algo que faz o bem, se é algo que exalta o teu nome, por que acaba não dando certo? E às vezes nós nos frustramos diante disso. Nós planejamos viagens, nós planejamos algumas questões financeiras, focamos na educação dos nossos filhos, planejamos de repente ter momentos em família, e às vezes as coisas não acontecem da forma como nós gostaríamos. Como nós devemos lidar com isso? Seja na nossa vida pessoal, coisas que têm a ver com o nosso interesse próprio, ou seja na vida ministerial, quando nós queremos glorificar a Deus através do cumprimento de alguma missão, seja para nós
individualmente ou para Deus, a Bíblia diz que tudo deve ser feito para a glória de Deus. E nesse sentido, quando as coisas não acontecem da forma que nós almejamos, nós acabamos nos entristecendo. Como nós devemos lidar com isso? O apóstolo Paulo nos ensina algumas lições aqui, eu queria extraí-las com os irmãos. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta e observe a palavra do apóstolo Paulo logo no verso 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. A Macedônia era a região vizinha a Acaia. Essa região, Macedônia e Acaia, depois ficou conhecida como Europa, né? Mais modernamente falando. E a Macedônia era caminho para Acaia. E o apóstolo Paulo, certa vez, estava se dirigindo para a região da Ásia Menor, pela segunda vez na viagem missionária, e a Bíblia fala de um varão macedônio, um homem misterioso que aparece, possivelmente o próprio Cristo, dizendo: passa a Macedônia, ou um anjo do Senhor, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo foi para aquela região, depois se dirigiu para a região da Acaia. Paulo queria então passar um tempo ali naquela região para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Ele diz mais no verso 6: e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. E aqui Paulo então, num tom muito pastoral, né? Ele foi muito duro algumas vezes com a igreja de Corinto, e deveria ser, mas com um tom pastoral, Paulo agora quer passar um tempo com eles. Se os irmãos lembram bem, há um outro momento na carta em que Paulo faz isso num tom de ameaça, dizendo assim: eu estou escrevendo para vocês, mas me esperem, porque eu estarei com vocês e enfrentarei vocês face a face. Mas agora Paulo está se referindo a essa passagem como uma forma mais pastoral, de dedicar um tempo em comunhão com aqueles irmãos. Paulo amava a igreja de Corinto. Ele passou cerca de 3 anos naquela região, e Paulo fez muitos amigos ali, apesar de ter um grupo hostil a ele na igreja, alguns que não o consideravam um apóstolo. Mesmo assim, Paulo não deixava de investir nesta igreja, pois foi uma igreja daquelas especiais. Paulo certa vez estava perto da região de Corinto, e o Espírito Santo o inspirou, dizendo assim: Paulo, eu tenho muito povo naquela cidade, portanto não desista, vá e pregue o Evangelho, porque eu tenho muita gente naquela cidade. Irmãos, aqui é importante lembrar que o apóstolo Paulo, embora fosse um plantador de igreja, um apóstolo, um emissário, Paulo tinha necessidade de se relacionar com os irmãos, de ter comunhão com os irmãos. A igreja de Deus não é um exército apenas, no sentido de que cumpre a missão e pronto. Ela é um exército no cumprimento da missão, mas ela é uma família nos seus relacionamentos. E veja, o grande apóstolo Paulo, que era um homem assim, obstinado, era um homem ambicioso, no melhor sentido da palavra, né? Alguém que tinha um desejo de cumprir a missão. Paulo não era como um trator que passava por cima das pessoas para cumprir a missão. Paulo entendia que no cumprimento da missão, parte disso era importante ter um tempo para estar com os irmãos, para ter comunhão com os irmãos. E isso parece estranho, né? Porque os ditos apóstolos dos dias de hoje, eles têm poucas relações com as suas ovelhas, se é que eles as chamam de ovelhas, né? Porque alguns deles chamam até os irmãos de associados, né? Que é um negócio esquisito. Mas características de igrejas grandes, às vezes que tomam proporções assim, megas, né? As megas igrejas, às vezes falta exatamente a profundidade,
no relacionamento com as pessoas. É por isso que às vezes a gente se espanta com pessoas que preferem estar em igrejas grandes. Eu não tenho nada contra a igreja grande, mas é melhor 10 igrejas pequenas do que uma igreja grande. Porque nas igrejas menores as pessoas se relacionam, as pessoas se conhecem, as pessoas sentem falta uma das outras, as pessoas se olham nos olhos, se chamam pelo nome, conhecem as dificuldades, as lutas, porque igreja é muito mais do que uma agência que cumpre uma missão. Igreja somos nós, pessoas, gente que se ama, que se olha nos olhos, que conhece os problemas, as lutas, que compartilha as dores. E o apóstolo Paulo, mesmo sendo o herói do primeiro século, por assim dizer, ele tinha a necessidade de passar um tempo com os irmãos. E observe que ele diz assim: e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno. É interessante essa parte, né? Porque o inverno é o período onde as pessoas ficam mais trancadas, né? Onde as pessoas acabam se isolando mais por conta do frio. Nós estamos falando de uma região que geralmente era muito quente no verão e muito fria no inverno. Às vezes ao ponto até de nevar em determinadas regiões daquela área. E vocês devem saber, é comum a gente ouvir dizer que as pessoas que moram em lugares mais frios são também pessoas mais frias, né? No relacionamento. Paulo iria enfrentar um momento de inverno, mas ele não queria passar esse momento sozinho. Ele queria aquecer o seu coração, aquecer a sua alma, se relacionando com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos, talvez passando um tempo na casa de um tempo na casa de outro, e quem sabe, como ele mesmo escreveu em outro momento, querendo recrear com os irmãos. O apóstolo Paulo estivesse pensando num bom churrasco na igreja de Corinto, num banquete preparado para se confraternizar, em momentos de descontração, de brincadeira, como nós devemos sempre procurar promover na igreja de Deus. Eu fico muito feliz quando vejo os irmãos, seja uma programação da igreja formal, ou mesmo um grupo pequeno, quando sai para um passeio, né, para ir comer uma caldeirada, né, ou juntos irem para Catuamba, para Ponta de Pedra, né, ou para o interior, ou para Gravatar, seja lá como for, um passeio, um momento de comunhão, de interação, um acampamento, né, e a gente ficar um pouco mais à vontade uns com os outros, para termos tempo de conversar, de compartilhar a vida. Meus irmãos, igreja é isso. É termos um tempo de família, é termos um tempo de nos relacionarmos, compartilharmos as nossas dores, nos alegrarmos e sorrirmos juntos, viver a vida comum. Estava conversando hoje pela manhã com uma jovem, lá na igreja de Abril, e em suma eu estava dizendo para ela que a igreja de Deus, ela é a mãe para quem não tem mãe, ela é o pai para quem não tem pai, ela é o marido para quem é solteira ou para quem é viúva, né, ou mãe solo, seja lá como queiram chamar, mãe solteira. Enfim, a igreja tem um papel de suprir essas necessidades, de atender essas necessidades também afetivas. E eu louvo a Deus porque eu tive o privilégio de viver a minha vida toda na igreja, e mesmo diante de algumas ausências familiares, eu nunca fui alguém frustrado na vida, porque assim como o Senhor Jesus prometeu, Ele cumpriu. Na igreja de Deus eu encontrei pais, mães, irmãos e irmãs, encontrei família. E hoje eu fico muito feliz como pastor em ver a igreja de Deus, ou ver na igreja de Deus as pessoas se envolvendo, se preocupando umas com as outras, ligando umas para as outras, atendendo às necessidades umas das outras, não fazendo acepção de pessoas, porque na igreja de Deus há um grupo muito misto, há pessoas idosas, há pessoas jovens, há pessoas casadas, há pessoas solteiras, mas entre nós não há essa diferença. Porque fulano é solteiro, porque fulano é separado, porque fulano é casado. Nós somos um só corpo e conseguimos caminhar juntos.
E às vezes vamos nas casas uns dos outros, compartilhamos nos grupos pequenos e comemos juntos, né? E trazemos a comida e fazemos refeições juntos aqui ou em qualquer lugar que nós estejamos. Quando eu vejo, irmãos, o grande apóstolo Paulo, que quando nós, pastores ou missionários, olhamos, pensamos assim como um modelo de alguém que alcança um objetivo, de alguém que vai lá e cumpre a missão como um bom soldado, às vezes nós não atentamos para a pessoa do apóstolo Paulo e as suas necessidades emocionais. O apóstolo Paulo abriu mão de ter esposa. E ele fala isso na carta aos Coríntios, dizendo que ele também tinha o direito de ter esposa, como Cefas, o apóstolo Pedro, e os demais apóstolos também tiveram o privilégio de ter. Mas Paulo abriu mão de tudo isso porque ele tinha um foco, um objetivo, pregar o evangelho. Só que, irmãos, ele continuava sendo gente. Ele continuava sentindo o peso da solidão, ele continuava sentindo a ausência de alguém que estivesse ao seu lado, principalmente à medida que ele ia envelhecendo. Então, apesar de Paulo ser um grande herói, apesar de Paulo ser um homem assim extraordinário, Paulo era gente. Paulo tinha necessidade de pessoas. E aqui, irmãos, deixe-me fazer uma aplicação prática e objetiva. Igreja é muito mais do que culto. Eu queria que você entendesse isso. Não é só chegar na hora do culto e sair quando o culto acaba. Não é só frequentar culto. Não é só cumprir a missão. Esse é o meu trabalho na igreja. Igreja somos nós, vidas, pessoas. Nós somos gente. E temos as nossas necessidades. Às vezes nós temos pessoas que têm necessidade de abraço, de acolhimento. Tem dias que nós estamos aqui festejando, falo individualmente, mas tem dias que nós chegamos na igreja arrasados, um caco. E às vezes só nos dá vontade de chorar, porque os problemas afluindo sobre a nossa vida nos sufocam. Quem de nós já não passou por isso? Mas eu vejo que muitos dos irmãos, mesmo enfrentando essas situações, vêm ao culto, glória a Deus por isso, e compartilham no culto, nos intervalos, as necessidades. E aqui nós oramos uns pelos outros e lutamos um com o outro e compartilhamos a vida. Nós temos 16 anos de história, somos uma igreja pequena e recente, mas nós já vivemos tantas coisas, não é, irmãos? Nós já passamos por tantas situações, nós já tivemos perdas, nós já tivemos casamentos, mas já tivemos também lutos. Nós já nos alegramos com conversões, mas também já nos entristecemos com pessoas que se desviaram da fé. Nós já vivemos momentos em que recebemos de algum dos irmãos diagnóstico de uma doença grave, mas também já festejamos curas. E já tivemos irmãos aqui que enfrentaram bons momentos financeiramente, mas também já tivemos irmãos que passaram por dificuldades financeiras. Já tivemos irmãos que em um momento ajudaram e em outro momento precisaram de ajuda. Já tivemos vivências de irmãos que estavam muito dispostos a abraçar, e momentos em que alguns irmãos estavam precisando de um abraço, de um carinho. E isso é ser igreja. E o apóstolo Paulo tinha necessidade disso, e meus irmãos, nós não somos diferentes dele. Mas às vezes nós nos fechamos, né? Às vezes nós guardamos a nossa dor, guardamos o nosso problema, nós não nos abrimos, nós não compartilhamos como deveríamos compartilhar, achamos às vezes que estamos dando muito trabalho ou coisa desse tipo. E eu conversava com essa irmã dizendo exatamente isso: olha, se você não abrir o seu coração, se você não disser onde está doendo, a gente nunca vai poder te ajudar. Se você não compartilhar a sua necessidade, a gente nunca vai adivinhar. E como é que a gente exercita ou exerce os nossos dons na igreja? Como é que alguém pode exercitar, por exemplo, o dom de contribuir se algum irmão não estiver necessitado e não disser qual a sua necessidade? Às vezes nós temos irmãos muito dispostos, mas a outra parte está fechada. Então eu estava dizendo para ele exatamente: olha, se você está aqui conosco, se você se acha parte dessa igreja, você precisa ser realmente dessa igreja.
E ser realmente dessa igreja é abrir o seu coração, abrir a sua vida, compartilhar as suas dificuldades. E entenda, hoje é o momento em que você está necessitada, amanhã pode ser o momento que você estará ajudando alguém, porque a vida é assim. Às vezes nós estamos em cima, às vezes nós estamos embaixo, faz parte. Mas em todos os momentos, o bom é saber que nós somos a igreja de Deus, somos a família de Deus, somos o corpo de Cristo. Paulo tinha muitas diferenças, os irmãos devem ter acompanhado na carta. Paulo fez muitas críticas à igreja de Corinto, às vezes foi muito duro, mas Paulo diz: eu estou doido para estar com vocês, eu não quero passar o inverno sozinho. Quantos invernos aquele homem não passou sozinho, irmãos? Mas Paulo diz: este inverno eu não quero passar sozinho, eu quero estar com vocês, eu quero ver vocês. E agora Paulo diz assim: porque não quero agora ver-nos apenas de passagem, verso 7, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Vamos ler juntos o verso 7, por favor? Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem. Amém. E aqui eu queria pensar com os irmãos exatamente sobre os projetos de Paulo e a consciência de que é Deus quem permite ou não nós fazermos alguma coisa. Aqui, claro, a ideia de permitir, a ideia de determinar, de decretar, é de Deus, né, bater o martelo. Paulo não sabia qual era a vontade de Deus, mas ele sabia qual era a vontade dele. Paulo expressa a vontade dele, mas assim como o apóstolo Tiago ensina, nós não devemos ser orgulhosos ao ponto de dizer: amanhã compraremos, negociaremos, viajaremos, faremos isso ou aquilo. O apóstolo Tiago diz assim: pelo contrário, se o Senhor quiser, faremos, compraremos, viajaremos. Aqui, irmãos, Paulo está mostrando o seu plano de trabalho para a igreja de Corinto, mas está dizendo: isso só vai acontecer se o Senhor permitir. E aqui eu queria chamar a sua atenção no segundo ponto, para a realidade da nossa fragilidade naquilo que nós desejamos e planejamos. É comum fazermos planos, é correto fazermos planos, mas a gente precisa ter esse entendimento. E aqui, irmãos, como nós temos uma cultura cristianizada no Brasil, é muito comum nós ouvirmos até pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus dizendo: se Deus quiser, né? Se Deus permitir, se Deus quiser. É muito comum. E não há nenhum problema em dizer isso. A grande questão é quando isso é simplesmente algo da boca para fora. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está reconhecendo que apesar dos seus desejos, apesar dos seus planos, Deus é soberano. Deus é superior. Deus pode fazer tudo ao contrário do que Paulo planejava, mas ele continua sendo soberano, o guia e o Senhor de todas as coisas. O Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que nós devemos orar pelas nossas necessidades, mas sempre lembrar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso catecismo, o breve catecismo, escrevendo a respeito dessas questões do decreto ou dos decretos de Deus, nos diz que todas as coisas que Deus determina são para a sua glória e para o bem da igreja, mesmo que nós não entendamos. E às vezes nós planejamos tudo bonitinho, a coisa vai glorificar a Deus, vai ser maravilhosa, e está tudo dentro dos conformes, vai ser assim um sucesso, e de repente a coisa do nada se desmonta. E se a gente não tiver essa consciência que o apóstolo Paulo tinha, não apenas uma questão de palavras, mas uma realidade do seu coração, nós nos frustramos, nos decepcionamos, e às vezes até algumas pessoas passam a questionar ao Senhor: como é que Deus faz um negócio desse? Eu planejei tudo, eu projetei tudo, eu organizei tudo, estava tudo encaminhado, ia ser bom, ia ser próspero, mas de repente a coisa deu errado.
Às vezes pode ser um projeto de emprego, às vezes algo relacionado à faculdade, né? Ou de repente relacionado aos filhos. Tantos planos nós fazemos e às vezes esses planos não se cumprem. Irmãos, quando as coisas não acontecem do jeito que nós planejamos, o texto de Romanos capítulo 8 continua sendo verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não são algumas coisas, não são as coisas que dão certo que cooperam. As coisas que para nós dão errado também cooperam para o nosso bem. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele não pode ser impedido. Ele mesmo diz: agindo eu, quem impedirá? Então, se Deus tem os seus planos e é poderoso para cumprir, ainda que o meu planejamento dê tudo errado, na verdade está dando certo, porque no final das contas, quem controla e quem guia a minha vida é o próprio Senhor. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 1, fala um pouco a respeito disso. Qual a nossa maior alegria, o nosso consolo na vida e na morte? E uma das frases ditas no meio desta resposta do Catecismo é que nada nas nossas vidas acontece por acaso, nem mesmo um fio da nossa cabeça cai sem que Deus tenha determinado. Portanto, o nosso coração precisa aprender a descansar quando as coisas não acontecem da nossa forma, porque as aves dos céus, elas não se planejam, mas todos os dias elas comem, elas não guardam em celeiros, mas todos os dias o Pai as alimenta. Nós temos o privilégio de planejar, mas na verdade o homem faz planos, a resposta certa dos lábios vem do Senhor, como nós acabamos de falar. Ou o texto de Provérbios também diz: o homem faz planos, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Então, nessas horas de frustrações, nessas horas de decepções, nós precisamos parar, respirar fundo e meditar. Eu não sou autônomo na minha vida. Deus é o meu guia. Ele é o piloto do barco da minha vida. Eu não estou à deriva. O meu piloto é experiente e controla não apenas o barco, mas ele controla o vento, ele controla os mares, ele controla as ondas. Por uma só palavra, ele acalma a tempestade. Nas suas mãos estão o realizar, o efetuar, e agindo Deus, quem o impedirá? Se o nosso coração descansar nessa realidade, irmãos, quando nós nos frustrarmos, nós estaremos descansados sob os cuidados, no colo do Pai, nos braços de quem pode nos trazer alento e paz. No verso 8, o apóstolo Paulo diz: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Observe então, irmãos, primeiramente o desejo de Paulo ter comunhão, a consciência de Paulo dos decretos de Deus e a sua submissão à vontade de Deus, que poderia cumprir ou não o seu desejo. Agora, nos versos 8 e 9, nós percebemos o quanto o apóstolo Paulo continuava fiel à missão que Deus havia dado a ele. Ele diz assim: ficarei, porém, em Éfeso. Éfeso. Se os irmãos lembram bem, Éfeso é a capital da Ásia Menor. Quando a igreja saiu de Antioquia, Atos capítulo 13, Saulo e Barnabé, depois que o Espírito Santo diz: separai-os para mim, depois deles terem orado e jejuado, a região da Ásia Menor
foi a região em que Paulo e Barnabé focaram. Começando por Chipre, que era a cidade natal de Barnabé, eles passaram por diversas cidades daquela região, Listra, Derbe, Icônio, até chegar então na capital da Ásia Menor, que era Éfeso. Em Éfeso, irmãos, havia a adoração e o templo da deusa Diana, Afrodite. A coisa era muito séria em Éfeso. E o relato do livro de Atos, dessa primeira viagem missionária, principalmente a partir do capítulo 13 até o capítulo 15, né, nos lembra que quando o apóstolo Paulo pregou naquele lugar, a coisa foi tão forte que muitas pessoas que eram adivinhadoras, endemoniadas, começaram a ter espíritos imundos saindo do seu corpo. E o texto também nos conta que haviam também naquela região muitos feiticeiros. A região de Éfeso era uma região que havia muita bruxaria. E o relato, inclusive de fontes históricas, nos diz que muitos dos feiticeiros começaram a se converter ao Senhor e eles começaram a queimar os seus livros de feitiçaria em praça pública. Agora, o apóstolo Paulo precisou sair fugido daquela região, porque por conta das conversões que aconteceram, e as pessoas começaram a abandonar a adivinhação, a feitiçaria, muitos em Éfeso perderam sua fonte de lucro. E isso causou então um grande impacto na sociedade. É por isso que às vezes a gente ouve dizer: quem são esses que transtornam, né, a nossa região? De fato, o que aconteceu ali foi um grande transtorno. Você imagina então se algumas regiões, até mesmo do nosso país, né, que são alvo assim de objetos de peregrinação, né, de algumas religiões, principalmente do romanismo. Imagina se nessas regiões houvesse uma conversão em massa. Eu me refiro, por exemplo, a Crato, né, no Ceará, ou lá em Aparecida, no interior de São Paulo. A cidade vive do turismo religioso. E por viver o turismo religioso, muitas pessoas esperam os momentos das peregrinações, das procissões, para ter o seu lucro. Às vezes a gente vê isso aqui numa escala menor, aqui no morro, né? No Morro da Conceição. Você vê que as pessoas já armam suas barracas embaixo, e aquele às vezes é o período em que as pessoas mais ganham dinheiro. Agora você imagina se nessas regiões, né, Morro da Conceição, Crato no Ceará, ou Aparecida lá no interior de São Paulo, houvesse uma conversão em massa, e as pessoas começassem a abandonar os ídolos. Você imagina como isso afetaria financeiramente esta região. E pelo fato do homem adorar o dinheiro, amar o dinheiro acima de tudo, muitas pessoas se revoltariam contra o pregador do Evangelho. Pois bem, foi mais ou menos isso, ou talvez até numa proporção maior, que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas observe que mesmo sendo um lugar perigoso, Paulo diz: eu quero ir até Éfeso, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E aqui chama a atenção para a coragem do apóstolo Paulo, porque ele não deixa de notar: e há muitos adversários. Geralmente a gente pensa que uma porta grande se abre quando a coisa está tudo tranquila, né? A gente pensa assim: não, está tudo certo para eu conseguir fazer o trabalho, vai dar tudo certo. Mas Paulo diz que a porta estava aberta, mesmo havendo muitos adversários. Por quê, irmãos? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo sabia bem quem tinha crido e que ele era poderoso para fazer o trabalho, para fluir o trabalho do Senhor. Meus irmãos, eu destaco aqui, mais uma vez, nós estamos diante de um homem extraordinário. O apóstolo Paulo era um homem corajoso, fiel para o cumprimento da missão, mesmo quando as consequências poderiam ser, ou custar, melhor dizendo, a sua própria vida. Eu chamo, portanto, a atenção dos amados sobre a importância de nós entendermos que nós temos uma missão neste mundo, e que a nossa missão vai além de trabalhar, vai além de ganhar dinheiro,
vai além de sustentarmos a nossa família, e que tudo isso faz parte da missão, mas não é a nossa missão. A nossa missão é glorificar a Deus. A nossa missão é exaltar a glória de Deus. É em tudo que nós fazermos ou fizermos, levantarmos o nome do Senhor, exaltarmos o nome do Senhor, acima de tudo e de todos. Meus irmãos, o nosso tempo nesta terra é muito curto, muito curto. A verdade é que ele voa como a neblina que logo se dissipa. E com o tempo nós vamos percebendo que essa é uma realidade cada vez mais próxima a nós. E nós precisamos entender que nós não somos como as demais pessoas que não conhecem a Deus. Nós não somos como os vegetais, que nascem, crescem, reproduzem, morrem. Há algo superior nas nossas vidas, há algo extraordinário nas nossas vidas. Nós cantamos aqui: sacerdotes reinarão, justos resplandecerão. A Bíblia diz: mas vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria lembrar você que há um propósito de Deus na sua vida, que é maior, que é superior àquilo que os ímpios fazem com tanto afinco. Que nós não somos mais um na multidão, que Deus tem um propósito para nós, e o nosso propósito é proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas. O nosso objetivo de vida, irmãos, é fazermos Deus conhecido, fazer com que todas as pessoas adorem ao nome do Senhor, fazer com que o nome do Senhor seja exaltado. Eu não estou chamando você para agora vir aqui na frente e eu dizer para você assim: quem quer se dedicar para ser um missionário, você já é um missionário. Você não precisa vir aqui na frente, você não precisa ajoelhar, você não precisa necessariamente, a não ser que Deus lhe chame, deixar o seu trabalho, você não precisa necessariamente deixar a sua faculdade. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender a mesma visão que havia na igreja do primeiro século e que o apóstolo Paulo implanta, movido pelo Espírito Santo, e que fez com que a igreja do Senhor encarnasse tão bem essa missão, que o Evangelho chegou até nós aqui. Foi a partir dessas igrejas, irmãos, da Acaia, da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Corinto, que o Evangelho chegou até nós. Aquelas igrejas da Ásia Menor tiveram um tempo menor de vida, mas foi a partir dessas igrejas aqui que o Evangelho chegou até nós. E veja o que essa igreja estava aprendendo com o apóstolo Paulo, que as nossas vidas não devem ser preciosas a nós mesmos. Às vezes nós ensinamos os nossos filhos a ganhar a vida. Você já percebeu? Já ouviu essa frase? Não. Eu quero que meu filho ganhe a vida. Jesus ensina a perder. Sabia disso? Às vezes a gente olha para uma pessoa ímpia, tem uma vida totalmente alheia a Deus, mas porque ela tem um carro, porque tem uma moto, porque tem uma casa, porque tem um emprego, porque é concursada, a gente diz assim: fulano venceu na vida. Já percebeu isso? Geralmente quando a gente pensa assim, irmãos, é porque a gente ainda não entendeu o Evangelho. O Evangelho não nos ensina que o nosso propósito é vencer na vida. O Evangelho nos ensina que o nosso propósito é morrer. O nosso propósito é morrer. Morrer para nós mesmos, morrer para os nossos sonhos, morrer para os nossos planos e viver a vontade de Deus, seja ela qual for. Seja uma vida de abundância, uma vida de restrições. Seja uma vida com aplausos ou com vaias,
Nós não estamos preocupados com este mundo. Quando os nossos irmãos eram mortos nas arenas, haviam vaias, haviam aplausos quando eles morriam, mas eles estavam entregando suas vidas pela causa do Evangelho. E o relato de John Fox e de muitos outros que escreveram a respeito daqueles momentos, como Flávio José, enfim, entre outros, é que muitos daqueles os seus corpos eram retirados das arenas e havia um sorriso no rosto daquelas pessoas e não um semblante de desespero. Por quê, irmãos? Porque no primeiro século os cristãos entenderam que aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, aquele que quiser ganhar a sua vida a perderá. E às vezes nós espantamos com os crentes achando que os filhos estão bem porque estão num bom emprego. Você imagina seu filho com um bom emprego morrer e ir para o inferno? Isso é vida, isso é o que você pensa. A vida é isso aqui, é o material, é o ter. Nós acompanhamos agora com tristeza a morte de Silvio Santos, um dos homens mais ricos do Brasil. Só foi ele no caixão. Ele não levou nada, absolutamente nada. Com um detalhe, ele tinha muita consciência disso, por isso era um homem bem humilde e não fazia do seu dinheiro o seu Deus. Eu vi agora está aparecendo direto no Instagram, né? Talvez para você também. Eu vi um relato dele comentando a respeito de por que ele não dava entrevistas. Já percebeu, né? Silvio Santos não dava entrevista e o pessoal dizia que era a forma dele ter marketing. Outros diziam que era porque ele era arrogante e tal, coisa desse tipo. E ele disse que tomou uma decisão, já que ele era empresário e passou a ser apresentador, ele tomou uma decisão. Ele disse que decidiu não dar entrevista, nem mesmo na sua emissora, nem mesmo para os seus colaboradores, para que ele pudesse dedicar tempo à sua família e fazer os seus jejuns. Irmãos, às vezes nós não percebemos os valores que nós temos que decidir. E aqui eu queria mais uma vez chamar a sua atenção. Às vezes nós olhamos assim e dizemos: Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos perseguidos. Os irmãos perseguidos, que não consideram suas vidas preciosas para si mesmo, que estão dispostos a morrer, olham para nós e dizem assim: tem misericórdia da igreja brasileira, dos cristãos brasileiros, que tão facilmente se corrompem, que tão facilmente mudam o propósito e o estilo de suas vidas. Meus irmãos, a felicidade para nós cristãos vai além de uma graduação, vai além de um estágio, vai além de um emprego, vai além de um concurso, vai além da conta bancária, de ter um dinheiro no bolso. Se nós não vivemos para Cristo, nós somos infelizes e a nossa vida está beirando ao inferno. Você precisa chamar a atenção dos seus filhos quanto a isso. Você precisa acordá-los quanto a isso. Mas isso primeiro precisa ser uma realidade na sua vida. Se a sua vida é só ganhar dinheiro e pagar a conta, se a sua vida é só isso, gira em torno disso, é hora de nós percebermos e reavaliarmos o nosso coração. O apóstolo Paulo diz assim: há uma porta grande e oportuna para o trabalho, se me abriu, mas há muitos adversários. Paulo está dizendo: eu estou disposto a morrer pela causa do Evangelho. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, nós estamos dispostos a morrer pela causa do Evangelho? Se nós estamos, nós precisamos primeiro estar dispostos a viver pela causa do Evangelho. Se nós vivermos pela causa do Evangelho, se Jesus é a pessoa mais preciosa do mundo para nós, se o Evangelho é o tesouro mais maravilhoso que nós temos, se a nossa vida é na verdade a vida eterna, nós precisamos então reavaliar as nossas prioridades, reavaliar os nossos valores, repensar o que move as nossas vidas todos os dias, repensar o dia de amanhã. Não é somente trabalhar, porque trabalhar, irmãos,
todo mundo vai. É um mandato para toda a humanidade. Mas amanhã você vai trabalhar para a glória de Deus. Você vai trabalhar como um missionário de Deus, cumprindo a sua missão, fazendo um excelente trabalho e dando a Deus toda a glória e todo louvor. Amanhã, seja você o que for, uma dona de casa ou um empresário, seja você um funcionário público ou privado, porque o funcionário público, ele trabalha para o Senhor quando ele é crente, da mesma forma que o funcionário de uma empresa privada, ele trabalha para um Senhor. Nós não trabalhamos para homens simplesmente, nós trabalhamos para a glória de Deus. Seja o que for que você for fazer amanhã, viva a vida no Evangelho, faça tudo para a glória de Deus. Você sai daqui nesta noite do quartel, mas você sai enviado como um missionário, e não como um transeunte, e não como um pedestre distraído. Você sai para a batalha. E qual é a grande batalha do crente? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como nós fazemos isso? Através dos nossos lábios, mas através principalmente das nossas atitudes. E quando os homens virem as nossas boas obras, eles vão perguntar o porquê, e nós vamos dar a glória ao Pai que está nos céus. Faça tudo para a glória de Deus. Eu encerro, irmãos, lembrando aos amados a necessidade de nós sermos família. Repense um pouco a respeito disso. Como você pode ser mais família de Deus? Ligando para alguém, mandando uma mensagem, dizendo que sentiu falta, durante a semana dedicando um tempo de oração, procurando não faltar às atividades da igreja, porque é por meio da frequência que a gente aperfeiçoa os nossos relacionamentos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos ensina, através dessa lição, que nós precisamos entender que os planos de Deus são maiores do que os nossos, e que Ele é quem sabe os pensamentos que tem sobre nós, e que nós não devemos nos desesperar quando as coisas não caminham da forma que nós gostaríamos, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e, acima de tudo, para a glória do Senhor. E por fim, irmãos, convido cada um de vocês, a começar em mim, a entender que a nossa vida não é nossa, pertence ao Senhor. Mesmo que às vezes isso implique em correr riscos. Esse risco pode ser o risco de uma demissão. Talvez você já tenha pensado nisso. Por que eu fui demitido daquele trabalho? Que às vezes é porque a pessoa não foi com a sua cara, porque você era crente, porque você não concordou com determinada atitude, porque você não se juntou com determinada turma no ambiente de trabalho e não fazia as mesmas coisas. Meus irmãos, se isso acontecer, você não deve se desesperar. Pelo contrário, Jesus diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. A verdade, irmãos, é que se o mundo não nos odeia, há algum problema conosco. Porque Jesus disse que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. É normal, irmãos, o mundo nos odiar. Jesus disse: se odiaram a mim, odiarão a vós, porque o servo não é maior do que o seu senhor. Então entenda, quando você, por causa do evangelho, por conta da sua postura fiel a Deus, estou falando de por conta de postura fiel a Deus, você for perseguido, você for humilhado, você for escarnecido, e as pessoas te desprezarem, te colocarem de lado, coisa desse tipo, em nome de Jesus, não fique esperneando. Entenda que Jesus está te lembrando: foi assim que fizeram comigo, e você não é maior do que eu. Agora, eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Então, nosso consolo não é fazer com que o mundo nos entenda e nos aceite. O que guia as nossas vidas é entendermos que estamos diante do propósito de Deus, cumprindo a vontade de Deus. E se o mundo não nos suporta, lembre,
o mundo também não suportou ao nosso Salvador e fizeram o que fizeram com ele. Mas nós devemos ter bom ânimo, nós devemos nos alegrar, porque a certeza que nós temos é que a vitória final é da igreja do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Baixa sua fronte, feche seus olhos. Eu queria orar por essas 3 questões. Eu queria que você colocasse diante de Deus, se porventura há algum plano que foi frustrado e você de repente se entristeceu. Você tinha planejado, tinha colocado diante do Senhor, estava tudo dando tão certo, de repente a coisa desanda. Baixa sua fronte, feche seus olhos, converse com o Senhor a respeito disso. Peça perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu confiei demais no que eu planejei. Mas eu quero declarar que a minha esperança e confiança está só em Ti. E que às vezes eu não entendo os Teus desígnios, mas eu tenho a plena convicção, Senhor, no fundo da minha alma, de que Tu tens o melhor para mim. E acima de tudo, para a glória do Teu nome. Eu queria também que você orasse ao Senhor, pedindo a Ele que abrisse o seu coração, para que você fosse mais igreja do Senhor. Seja em qual posição seja, talvez alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa ser ajudado. Independente disso, nós vamos clamar: Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso coração para entendermos a importância de sermos um, de estarmos unidos, de estarmos perto uns dos outros, de nos preocuparmos uns com os outros. Ó Senhor, às vezes a lida da vida, a semana tão corrida, e nós não atentamos para as pessoas. Somos tomados pelo imediatismo e temos tantas necessidades nossas. Mas, Senhor, nada disso, absolutamente, deve justificar o fato de nós não amarmos, servirmos uns aos outros. Dá-nos a graça, Senhor, dá-nos a graça de sermos parte da Tua família, vivendo como um membro real do corpo, que se alegra com quem se alegra e que chora com quem chora, que sente a dor do outro e que luta para a nutrição, a saúde do corpo da família do Senhor. Por fim, Senhor, nós te oramos também, te rogando que, da mesma forma que Tu usaste o apóstolo Paulo com coragem e ousadia, não considerando ele a sua vida preciosa para si mesmo, mas pelo contrário, disposto a perder a vida conforme este mundo, para ganhá-la segundo o Senhor. Ó Deus, que os nossos corações também compreendam a necessidade de nós morrermos para nós mesmos, para que o Senhor viva em nós, a fim de que a nossa vida seja completamente Tua. Ó Senhor, às vezes nós não queremos decepcionar os amigos, às vezes nós não queremos chatear os parentes, às vezes nós não queremos ser mal vistos no trabalho e acabamos nos conformando com este mundo, tomando a forma deste mundo. Ó Senhor, que aquele clamor do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, esteja latejando na nossa mente, para que nós sejamos incomodados pelo Senhor a não abrirmos mão dos valores do Evangelho a fim de agradar ninguém neste mundo, porque nós queremos ser amigos do Senhor e não amigos deste mundo. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos a vida corajosamente, sabendo que as nossas vidas estão nas Tuas mãos e que Tu és o Senhor da história. Dá-nos uma semana maravilhosa na Tua presença, Senhor. Abençoa os irmãos que estão enfermos, tem misericórdia daqueles que estão abatidos, levanta o caído, Senhor.
Também, Senhor, nós te rogamos que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. Temos vivido dias tão violentos, Deus, no nosso estado. São tantos furtos, roubos, assassinatos, é tanta violência dentro dos próprios lares. Senhor, nos protege e nos livra de todo mal. Mais uma vez nós te clamamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e bondoso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre.